Olá pessoal, aqui é o professor Tiago Costa. No vídeo de hoje nós vamos estudar alguns conceitos, definições e exemplos de séries temporais na economia. Na econometria clássica, o uso de dados de corte transversal predomina nas análises. Nesses estudos, as variáveis variam entre indivíduos, mas são constantes no tempo. Só que, em inúmeros contextos da economia, a análise cronológica de eventos é uma necessidade. Por exemplo, qual será a taxa de desemprego do ano que vem? Como a inflação vai se comportar nos próximos períodos? E quanto tempo vai durar o efeito da diminuição dos juros sobre o produto? Os modelos de séries temporais nos auxiliam na análise desses e de outros eventos relevantes. Mas primeiro vamos definir o que é uma série temporal. Uma série temporal é um conjunto de dados ordenados ao longo do tempo. O objetivo da análise é basicamente identificar padrões de comportamento dos dados por meio da modelagem estatística, no intuito de realizar previsões, análises de causalidade e de periodicidades relevantes das séries. Se compararmos os modelos temporais com a abordagem transversal, a gente percebe algumas diferenças que são importantes. Por exemplo, em dados cross-section, a ordenação das observações não é um fator tão relevante. Um determinado indivíduo pode ser inserido tanto no início do banco de dados como no final. Já em dados de séries temporais, o ordenamento do dado é crucial na modelagem, porque a gente está tratando de eventos que possuem um determinado padrão cronológico. Nesses dados, é comum observar influências de fatores determinísticos do tempo e de períodos específicos, como tendência, sazonalidade e ciclos. Em modelos de dados de corte transversal, a construção da abordagem empírica parte quase sempre de uma ideia teórica prévia, só que nos modelos de séries temporais nem sempre há uma estrutura teórica por trás da modelagem. Por isso, há uma certa restrição na seleção desses modelos. Na prática, muitas vezes, o modelo fica condicionado ao resultado estatístico de algum critério e não necessariamente a uma teoria que o embase. Outra questão é em relação aos outliers. Outliers são observações discrepantes em relação ao valor médio da série. Essas observações costumam distorcer a análise. No caso cross-section, normalmente as unidades que fogem da média podem ser excluídas, mas em estudos de séries temporais a gente não pode simplesmente excluir uma observação discrepante, porque essas informações quase sempre representam datações relevantes. Além disso, há limitações no tamanho dos bancos de dados temporais que obviamente são impostas pelo tempo. Ou seja, se o pesquisador exclui uma observação em determinado período, não é possível simplesmente obter um dado novo para substituir aquele dado que foi excluído. Também partimos da suposição de que as observações no tempo são altamente correlacionadas. A produção de hoje, por exemplo, está correlacionada com o que foi produzido no ano anterior, e isso é válido para todos os anos. Em resumo, a gente pode perceber que as variáveis temporais possuem certas particularidades que as diferenciam da abordagem cross-section. A abordagem de séries temporais apresenta dois tipos de modelos, os modelos univariados e os multivariados. Os modelos univariados utilizam informações passadas das séries e dos resíduos para realizar previsões. Já os modelos multivariados apresentam uma estrutura com duas ou mais séries. Nessa estrutura, as variáveis são endógenas e se afetam simultaneamente. Além da previsão, utilizamos esses modelos na análise de causalidades. Antes de seguir com o conteúdo, é importante salientar que um passo importante antes da construção do modelo empírico é analisar graficamente a trajetória das variáveis. A análise gráfica ajuda no entendimento da dinâmica da série e enriquece a análise de uma forma mais ampla. A análise gráfica ilustra a trajetória dos dados e pode revelar possíveis formas funcionais do modelo. Além disso, permite resumir um grande número de observações, o que facilita a comparação entre variáveis e a identificação de possíveis anormalidades nos dados. Veja o exemplo da série de tempo da taxa de câmbio real por dólar de janeiro de 2000 até agosto de 2020. Essa é uma das variáveis mais estudadas na economia, porque ela reflete, de certa forma, parâmetros que são utilizados pelo mercado para avaliar o grau de estabilidade do país. O mais interessante na análise gráfica é entender o contexto por trás da trajetória. Aqui, visualmente, nós poderíamos dividir essa trajetória em 4 períodos de maior destaque. No primeiro momento, percebemos que a taxa de câmbio apresentou uma trajetória crescente até meados de 2003.
Esse período foi marcado pela transição do regime cambial e monetário. No âmbito político, houve também uma ruptura que culminou na elevação das incertezas e no aumento da demanda por moeda estrangeira no país. No período seguinte, datado de meados de 2003 a 2008, a taxa de câmbio oscilou para baixo, indicando valorização do real frente ao dólar. Esse período é caracterizado pela retomada da taxa de crescimento, que apresentou média de quase 5% ao ano. Nesse período, o rigor do regime fiscal e monetário, somado com a liquidez internacional, propiciou um ambiente favorável aos investimentos. Após esse período, veio a crise financeira internacional de 2008 e esse evento impactou o país de diversas formas, tendo a taxa de câmbio voltado a subir. A adoção de políticas anticíclicas segurou o preço do dólar internamente até aproximadamente 2011. De 2011 em diante, a taxa de câmbio entrou em uma nova trajetória de crescimento. Essa dinâmica é associada com a crise financeira dos países europeus, com a diminuição do preço das commodities e com os sucessivos desequilíbrios fiscais no Brasil, além do cenário político que se mostrava bastante tumultuado, o que aumentou as incertezas e a demanda pela moeda estrangeira. Bom, pessoal, apesar de ser uma análise descritiva, entender todo esse ambiente é muito importante na construção do modelo e na análise dos resultados. Se você quiser se aprofundar um pouco mais na conjuntura econômica brasileira de parte desse período, leia o relatório técnico Economia Brasileira no período de 1987 a 2013, produzido pelo IPEA, que está disponível aqui nesse link. Bom, esse vídeo fica por aqui. Até o próximo e bons estudos!